Olá, Edmo Guimarães aqui com você e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o meu processo de coaching com os cantores, com os artistas. Então, para iniciar, eu gostaria de trazer a seguinte questão. O artista está sempre muito exposto ao seu percurso diário, que são ensaios, viagens, shows, até mesmo entrevistas, e isso gera um desgaste geral, isso gera um estresse, né, pelas próprias atribulações aí do seu dia a dia. Então somente através desse olhar mais amplo para o artista que a gente consegue conduzir o progresso desse cantor no âmbito profissional, no âmbito artístico. Ou seja, esse cantor ele deve ter toda a liberdade de expressividade dele, mas ele deve ter garantia de saúde vocal. E isso é esse trabalho do coach que vai trazer para o artista. Por exemplo, eu trabalho com o método Belt contemporâneo, que é um método que trabalha já de cara na recuperação vocal dessa voz desse artista. Além de tudo, esse método ele é como se fosse um RPG da voz, um RPG vocal. Ele coloca o artista numa posição que a voz flui. E dessa forma ele consegue chegar inclusive num estilo mais apurado, ele consegue trabalhar novos ajustes vocais, incluir novos, elaborar o seu canto, a sua voz, né, conforme a própria atualidade, né? A gente tem aí um transcorrer na música que de ano para ano a gente tem coisas novas, a gente tem sonoridades novas, a gente tem formas mais atuais de cantar, então o artista consegue ir acompanhando essa progressão de atualização com a própria técnica. E aí eu começo com uma avaliação inicial, ou seja, eu procuro saber quais são as principais necessidades do artista, vocais, né? Quais são os anseios em relação à voz, o que esse cantor almeja vocalmente, que ponto ele está de preparo vocal, de consciência da voz, questões básicas como essa para eu organizar o caminho que eu vou percorrer com esse artista. E aí a gente parte para o treinamento, a gente traça um plano de acordo com as necessidades diretas desse artista, o que ele está almejando, o que ele está buscando vocalmente. E a gente organiza isso de acordo com as possibilidades. Ou seja, às vezes o artista está em viagem, às vezes ele está em casa, então a gente tem várias possibilidades de acordo com a própria agenda do artista. Então a gente tem que sincronizar isso de forma com que não seja um momento de estresse, esse momento da pesquisa vocal dele, que vai ser necessário e que ele está buscando na realidade. Por isso, procurou o trabalho de um coach com um profissional. Uma direção técnica também é muito importante, porque nesse momento a gente tem um olhar direcionado à estética vocal, às tendências, à interpretação, à performance de palco, à performance geral do artista. E nesse caso a gente tem que estar sempre atualizando, sempre atento, né? Enquanto profissional, cuidando do artista, sempre atento e pesquisando para saber como estão as tendências e levar esse artista nessa direção. E a gente precisa sim ter cuidados especiais com esse artista, a gente precisa identificar elementos individuais desse cantor, dessa cantora, elementos que vão ser muito significativos porque vão determinar a forma de trabalhar, o que vai ser mais viável, mais indicado para cada assunto ligado à voz, ligado à expressão, ligado à performance do artista. Isso é muito importante. Inclusive, levando esse artista a outras atividades paralelas que vão favorecer a sua performance geral, ou seja, questões ligadas ao condicionamento físico, por exemplo, à saúde geral desse cantor, atividades que vão levá-lo a uma condição pessoal mais ampla. Então aí você vê que a gente precisa de uma relação de afinidade com o cantor, com a cantora. A gente precisa sim, é de extrema importância estar em loco, ou seja, estar no show desse cantor para ver como ele se relaciona ali nesse show, no palco, com os outros músicos, com o público, como ele entra, como é a ansiedade dele, como ele se prepara, como ele está no hotel, como ele faz esse percurso, porque tudo isso afeta, né? Afeta a ansiedade do cantor, afeta o show em si, né? A gente precisa realmente entender como esse cantor se porta para que a gente possa conduzir, levar ao conhecimento dele, porque muitas vezes ele nem percebe esse nível de estresse
que está em torno dele nesse momento de viagem, de show, de ensaio e no geral. Então, depois dessa vivência, dessa intimidade com o cantor, dessa troca toda, de conhecê-lo bem, a gente consegue sim fazer muitas coisas aí pela internet, pelo celular, pelo WhatsApp. A gente consegue trocar vídeos assim o tempo todo e orientar o cantor de forma bem significativa, de forma bem real, e a gente consegue resolver muitas questões ligadas à voz assim mais à distância. Mas é claro que assim nada substitui estar junto com o artista, trabalhando junto à voz com ele, né, presencialmente. Isso pode ser momentos antes do show, pode ser no camarim, pode ser no hotel, pode ser de várias formas, né? É um momento muito significativo que auxilia demais o cantor e deixa ele com bastante segurança para entrar no palco e para fazer essa troca intrínseca com o seu público. Isso é muito interessante. Então eu achei interessante contar um pouco para você como funciona esse momento de coach vocal com o artista e mostrar alguns dos procedimentos que a gente adota, que a gente utiliza para cuidar dessa voz, para cuidar desse artista. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí e dê sempre aquela olhada na descrição do vídeo, ok? Grande abraço!